E aí, Cadiloco, se você é um iniciante na estética automotiva ou entusiasta, esse vídeo é para você. Vamos falar dos 3 pilares da estética automotiva. Esse conceito você vai poder aplicar a qualquer processo nesse ramo. Fiz uma representação visual aqui dos 3 pilares: limpeza, proteção e manutenção, e sempre vai ser nessa ordem. Por quê? Não tem como você fazer a manutenção de uma superfície que ainda não foi tratada e nem limpa. Então sempre você vai limpar para depois proteger, para depois você fazer a manutenção, gerando aí uma maior durabilidade nessa superfície que você está tratando. Se a gente visualizar isso na interna do carro, a gente vai limpar, por exemplo, o painel, vai proteger com um condicionador de plásticos, um revitalizador de plásticos, e a manutenção é você fazer a limpeza de forma correta para que essa proteção dure mais tempo. Então isso também vai se adequar, por exemplo, a uma caixa de roda. A caixa de roda, primeiro você tem que limpar, para depois você aplicar uma proteção e depois fazer a manutenção disso. Então às vezes a pessoa fala assim: meu carro não está tão sujo, vou aplicar aqui um revitalizador de plásticos em cima da sujeira do plástico. É algo que você não vai ter uma durabilidade boa, não vai ter como você garantir essa proteção se antes você não limpou e preparou essa superfície para receber essa proteção. A mesma coisa vale para a parte externa. Quando a gente se refere à proteção, cera, vitrificador, selantes, não tem como você fazer a aplicação de um produto como uma cera, por exemplo, com o teu carro sujo. O ideal é sempre você fazer uma limpeza, e de preferência uma limpeza profunda com um shampoo desengraxante, que ele vai retirar, remover todo o excesso de cera velha, cera antiga ou qualquer outra coisa que tenha aplicado ali, para que quando você aplique uma cera, essa proteção que a cera vai proporcionar, ela vai conseguir ancorar melhor e durar mais tempo. Agora, por exemplo, se ela lavou o seu carro com o Orange, por exemplo, que é o shampoo desengraxante da Cadillac, aplicou uma cera cleaner, que é uma cera que tem uma umidade de 30 dias também na Cadillac, e daí você vai fazer a lavagem de qualquer jeito. Você faz, por exemplo, com um detergente. Vai remover a cera que você aplicou. Então, se você não fizer a manutenção, você já perde automaticamente a proteção. Então, o ideal é sempre você cuidar daquilo que você está fazendo. Isso vai se adequar tanto para a parte interna, a parte externa. Só quando a gente fala de polimento, que daí realmente vai agregar um segundo subtópico para a parte de limpeza aqui. Porque primeiro você vai fazer uma lavagem, vai fazer uma descontaminação e você precisa fazer uma correção, que é realmente o que o polimento vai proporcionar. É você corrigir ali a pintura do carro, é você nivelar e tirar completamente os riscos e imperfeições que tiver na lateral do seu carro. Que óbvio tem que ser feito por um profissional, alguém que tenha experiência nisso, porque é um processo um pouco mais delicado. Então, se você colocar ali a limpeza barra correção do polimento, depois que você fez isso, se você não proteger, rapidamente você vai perder essa correção. Então você vai proteger com uma cera, um vitrificador, um selante, tudo isso entra aqui em proteção. E manutenção é você fazer uma manutenção, por exemplo, do seu vitrificador com um produto à base de sílica, que seria o Silac da Cadillac. Então você manter o que você está fazendo é muito importante. Isso aqui é muito interessante você explicar para o seu cliente, você que trabalha com isso. Porque às vezes o cliente fala assim: não precisa limpar o couro, por exemplo, do meu carro, não. Aplica aí um hidratante só e tá bom. É algo que não vai gerar resultado. Porque se você vai aplicar um hidratante por cima da sujeira, ele não vai conseguir penetrar no couro de forma correta. Por isso que o ideal é sempre você limpar antes de poder aplicar uma proteção. Enquadrando aí, para os bancos de couro nesse caso. Na limpeza você vai ter produtos alcalinos, como o Multicar, e produtos ácidos, como limpa-rodas. Então vai variar esse tipo de produto na hora da limpeza. Produtos que são específicos para cada tipo de sujeira e específicos para cada superfície que você vai limpar. Na proteção, você vai poder utilizar, por exemplo, em plásticos e borrachas, tanto produtos revitalizadores, condicionadores de plásticos, quanto também utilizar um vitrificador que seja adequado ali para você utilizar nos plásticos. Que no caso seria o Nano One da Cadillac. Você pode usar tanto na lata quanto ali na parte dos plásticos. Ainda em proteção, você vai ter opções de ceras limpadoras que vão esconder riscos e imperfeições e proteger contra a ação do tempo. Vai ter também ali a linha de ceras cristalizadoras, que é quando existe a carnaúba tipo 1. A gente tem, por exemplo, a Hard Wax, que é uma cera híbrida que tem tanto carnaúba quanto cera sintética, e a carnaúba é do tipo 1, então é considerada uma cera cristalizadora. As ceras, raramente você vai ter uma proteção mais que um ano. No caso ali, a Cadillac tem a Cleaner, tendo durabilidade de até 30 dias,
e a Gran Finale Creme, que é a nossa cera aí com polímeros sintéticos que dá muito brilho e durabilidade de até 7 meses. Evoluindo ali a proteção, você pode ir para um vitrificador. Os vitrificadores eles têm esse nome porque é uma proteção vitrocerâmica. Então a Cadillac tem dois principais produtos, né? Que vai ser o Nano One e o Defense. O Nano One você vai ter durabilidade de até 1 ano, ele não vai aumentar a dureza do verniz, mas vai proteger contra agentes químicos, vai proporcionar aquele brilho que a gente gosta e repelência. Né? E o Defense tem durabilidade de até 3 anos e aí sim ele vai elevar a resistência do verniz. Indo para manutenção vai depender qual superfície a gente está falando. Como eu falei para vocês dos plásticos, por exemplo, a manutenção pode ser feita com a própria limpeza de forma correta. Agora, por exemplo, no vitrificador, o indicado é sempre você utilizar um produto à base de cítrica, que seria o Silac, por exemplo. Pessoal, é algo bem simples, mas que esclarece para muita gente o básico da estética automotiva e também é algo muito importante para você que trabalha com isso, explicar para o seu cliente compreender os serviços que você está oferecendo para ele. Porque às vezes o cliente fala assim, não, você está querendo me vender um monte de serviço, e na verdade você só quer vender o caminho certo para o cliente realmente, para ele não ter nenhum problema com o carro dele. Então é muito importante essa sequência e esses 3 pilares dentro da estética automotiva. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo.